o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus. Quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus,
Abre comigo em Hebreus, capítulo 12, versículo 4 em diante. Hebreus, capítulo 4. Hoje vai ser um dia muito produtivo, né? E glória a Deus que a palavra que também o presbítero Vitor trouxe, e o Rafa também trouxe uma palavra. E eu creio que tem tudo a ver com aquilo que a gente vai falar, porque é necessário a gente romper algumas coisas dentro de nós, para que a gente possa viver, sabe, o Evangelho mesmo. Para que a gente possa viver a vontade de Deus para a nossa vida. Hebreus, está lá no finalzinho da Bíblia, Hebreus capítulo 12, versículo 4 em diante. Enquanto você abre, só para a gente entender o contexto aqui, o autor aos Hebreus, ele escreve a um povo que estava querendo voltar ao seu passado. Devido a algumas perseguições, devido a algumas circunstâncias que estavam acontecendo na vida dele, fazia com que eles olhassem para trás, a pensar em voltar na vida que eles viviam. E ele escreve aqui algumas coisas para essas pessoas. Eu não sei você, mas quantas pessoas a gente conhece que olharam para trás, pegaram a mão no arado e olharam para trás, largaram o arado e voltaram para trás. Voltaram para a velha vida, voltaram a pescar novamente. Pedro, ele recebeu um chamado. Eu vou fazer você um pescador de homens. E aconteceu o que aconteceu, muitas coisas aconteceram, ele viu milagres acontecendo, ele andou com Jesus, o mestre, durante 3 anos, e quando Jesus, ele acaba seu ministério, vamos dizer assim, diz a palavra, que ele volta a pescar novamente, ele volta à velha vida novamente. E quantas pessoas a gente conhece, que olha para trás, por causa de lutas, por causa de circunstância, por causa que alguma pessoa disse alguma coisa que não gostou, por coisas tão supérfluas, tão superficiais, pessoas têm deixado o Evangelho. E principalmente, eu não sei se você sabe, nós estamos num culto de missões. E queima no meu coração esses cultos, porque esse culto a gente leva umas burdoadas de Deus, a gente leva na lata, a gente leva umas chicotadas, umas varas de Deus, porque a igreja precisa e nós precisamos nos despertar para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? E ali, desde já, o Rafa trouxe uma palavra falando que Deus nos chama a ser pescadores de homens. Deus nos chama a entrar nesse lugar. O presbítero Vitor trouxe também, deu continuidade, falando que o que adianta nós nos enchermos se nós não nos movemos. Nós precisamos nos encher com o propósito. E aqui também, quando nós nos enchemos, glória a Deus, né? Nós damos glória a Deus, nós erguemos nossas mãos, nós gritamos, nós pulamos, nós batizamos, né? Nós comemos churrasco, nós fazemos tantas coisas, e de repente chega na segunda-feira, tudo aquilo que a gente se encheu se esvazia por causa de circunstância. Mas Deus não nos chama para voltar para trás, Deus nos chama para ir para frente. Nós temos uma missão, e às vezes nós fazemos várias campanhas, até a placa aqui da igreja diz assim: angústia, tristeza, solidão, Jesus é a solução. Jesus é a solução. Mas às vezes a gente só espera que Jesus seja a solução, mas nós nos esquecemos que Jesus também disse que no mundo tereis aflições, tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, essa passagem aqui, que nós vamos ler, essa palavra, é para que a gente aprenda, porque um missionário, quem tem uma missão, quem tem um propósito, ele sofre. Amém? Faz parte do Evangelho sofrer. Amém? Quantos creem nisso? Amém? Faz parte do Evangelho, a nossa vida em cristã, sofrer por amor a Cristo. Só que o Evangelho que a gente está acostumado a receber é que eu não posso sofrer. Deus só tem coisas boas para mim. Deus tem. Mas será que a gente consegue ver que as tribulações são boas para a gente também? Será que a correção, a disciplina de Deus, será que a gente consegue ver que são boas para nós também? Será que nós conseguimos ver essa circunstância ruim que está acontecendo, ou que às vezes acontece conosco, que são boas para nós? Amém? Então fala para a pessoa do seu lado: você precisa aprender a sofrer. Meu Deus, que igreja eu vim. Meu Deus, por que eu vim nesse culto? O que tem?
porque eu lembro do encontro com Deus, você só vê gente chorando, né? É gente chorando, é gente babando, é gente pulando, é gente deitado no chão, chorando. E aí chegou um irmão e falou para mim assim: pastor, eu quero ir embora do encontro, né? Eu quero ir embora. Mas por quê, moça? Olha o mover, olha que bênção. Não, porque você só fica chorando aqui, só fica, sei lá, se lamentando, no bom sentido, né? Sentindo as suas misérias. Não, para mim, eu quero Deus, eu quero alegria, eu não quero ver, eu me sinto triste, eu olho as pessoas chorando, eu fico com vontade de chorar também, eu quero alegria, né? Mas aí eu expliquei para ele, e realmente a gente precisa aprender isso, que o Evangelho, nós precisamos aprender a sofrer. Se nós não aprendemos com o sofrimento, a gente não vai conseguir cumprir com o propósito. E nós vamos ver aqui o que esse homem, esse autor aos Hebreus disse para esse povo que estava sofrendo, mas para esse povo que estava querendo voltar para trás por causa do sofrimento. Que a vida que eles pensaram que em Cristo era um mar de rosas, né? É só alegria, milagres para todo lado, e tem isso, glória a Deus, mas é preciso passar por algumas circunstâncias. Versículo 4, todos acharam? Ele já começa desse jeito. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele for repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós o reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aquele que na verdade por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhe parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Deus, apresentamos diante de Ti nossas vidas mais uma vez, e oramos para que a Tua palavra alcance nosso coração, alinhando, Pai, os valores do Teu reino, Pai. Alinhando esses valores de que todo missionário e todo homem e mulher que tem um propósito na vida precisa aprender, Pai, esse princípio. Que é sofrer contigo, é sofrer, meu Deus, é suportar, meu Deus, a disciplina do Senhor para com a nossa vida. Senhor, fala conosco nesta manhã, até que nós possamos sair desse lugar preparados para os desafios que virão na nossa vida e que vêm sobre a nossa vida. Nós queremos ser como o apóstolo Paulo, que chegou até o fim. Ele combateu, ele lutou, ele suportou o bom combate, ele guardou a fé. Nós queremos, papai, ser como ele e ser como o Senhor também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu não sei você, mas o sofrimento, ele faz parte da vida. O sofrimento, ele faz parte, ele faz com que a gente valorize algumas coisas. A dor, quando a gente sente alguma dor, é porque tem alguma coisa fora do lugar. E a gente acaba se posicionando em algumas áreas. Por exemplo, se você sentiu uma dor no joelho, você vai tomar cuidado, você vai fazer uma fisioterapia. Claro, você vai orar antes também, né, para ser curado. Mas você vai fazer exercício também, para que fortaleça os músculos, para que fortaleça, né, o seu joelho e você possa normalizar o seu estado. Amém? Então, eu vejo que na Bíblia, não só na Bíblia, mas na nossa vida, Deus usa o sofrimento para nos ensinar muitas coisas. Tem algum sofrimento, alguma circunstância ruim, que acontece pela nossa falta de conhecimento, ou por aquilo também que a gente insiste tanto a fazer, e Deus falando que não é para fazer, a gente insiste. Então Deus permite algumas coisas, e através do sofrimento, a gente reconhece: Deus, me perdoa, Senhor, me perdoa. Senhor, por que eu fui fazer isso, Senhor? Né? Então, é necessário o sofrimento. E até mesmo na Bíblia, fala sobre a varinha para as crianças também. Não é verdade? Para tirar a maldade dos filhos. Quantos usam a varinha para o seu filho? Levanta a sua mão. Ou usaram a varinha? Amém?
É bíblico. É bíblico. A Larissa levou bastante. Amém. Né? Mas é bíblico. E muitas vezes a gente recebe esse ensino do mundo que não pode, sabe, disciplinar o filho. Há uma lei, pelo menos lá no Brasil, que não pode, não sei se está em vigor, mas não pode bater no filho, não pode dar palmada no filho, não pode, claro, palmada não, mas a vara. E aí a gente começa a criar filhos mimados, filhos rebeldes, filhos que fazem o que querem, filhos que não se sujeitam à autoridade, filhos que não sabem ouvir a autoridade, filhos que não sabem ouvir ninguém, e é por isso que nós vemos o mundo hoje. Filhos bastardos, que não têm correção, filhos que não aceitam a correção. E é por isso que Deus também ele tem uma correção para conosco. E a gente precisa entender que nós precisamos de correção, para que a gente possa amadurecer. Né? A vara, a correção, é para tirar a maldade do coração do filho. Amém? Se você não usa a vara, é bíblico e você deve usar a vara. Amém? Mas não para espancar a criança, mas para tirar a maldade dela. E através da dor que ela sente, ela vai aprender que aquilo é errado. Através da dor que ela sente, ela vai entender que ela não deve fazer mais aquilo. Graças a Deus, né, que eu sempre usei, né, a vara. Em casa pode parecer que não. Às vezes as pessoas pensam que aquilo é mais brava, né? Em partes, né? Mas quem disciplina mais as crianças sou eu, né? É eu que bato nelas, é eu que pego o chinelo e dou umas varadas nelas, né? Parece que não, mas eu sou bravo em casa, gente, sou bravo, né? E até lá, não, mas glória a Deus por isso, porque aí o que aconteceu? Teve o casamento do Moro e Ariane que estão ali conosco, aleluia, recém-casados, aleluia, né? E minha filha estava lá, né? A Mimi, a menorzinha, ela vai fazer 5 anos ali em outubro, e estava lá querendo ficar atrás do Moro e da Ariane ali no momento da festa e tal. Aí eu falei para ela assim, Mimi, aqui. E ela fez assim, Mimi, aqui. Aí o que eu fiz? Falei, 1, 2, terceira vez. Agora, aqui. Ela foi lá, né? Por quê? Porque ela sabe que na terceira vez ela vai levar vara. Né? Mas você vê que a disciplina faz com que ela aprenda a obedecer. Tá? Ela precisa respeitar o ambiente. Ela não pode ficar atrapalhando a festa tão linda que estava acontecendo lá. Então, nós precisamos usar a vara. Então, você que é pai, você que é mãe, ensine, né, através da vara, sim. É claro que à medida que vai crescendo, igual a Kellen, por exemplo, eu não uso mais vara com ela, né, porque já não funciona a vara com ela. Ela já tem 10 anos. Se usa mais a influência, tempo junto, né? Funciona mais olho no olho, é tempo andando junto, conversando, né? Então, conforme a idade vai passando, a gente tem que ir se ajustando, né, com o momento. Infelizmente, Deus está tratando muitos de nós assim com a vara ainda. Porque às vezes nós estamos nos comportando ainda como crianças, né? Fazendo simplesmente a nossa vontade, fazendo manha, e quando não é do nosso jeito, a gente bate o pé, a gente chora, a gente reclama, mas Deus tem o jeito dele. Então o sofrimento ele serve para nos corrigir e levar a gente ao amadurecimento, a um caráter, amém? Então Deus, antes de preparar nós para um chamado, Ele vai levar a gente para um deserto, Ele vai levar a gente para um tratamento do nosso caráter. Porque não é de qualquer jeito que a gente vai alcançar a terra prometida. E a gente precisa se sujeitar àquilo que Deus está nos colocando. Enquanto a gente não se sujeitar, a gente vai ficar dando voltas no deserto e vai morrer no deserto. Mas Deus espera que cada um de nós possamos alcançar o propósito. E eu creio que a gente está andando para frente, amém? Mas se a gente não olhar e não discernir que Deus está nos disciplinando, a gente vai ficar dando voltas e voltas e voltas. Amém? Mas olha que interessante. Já no versículo 4. Ainda não resististes até o sangue. Alguém está suando sangue aqui já? Alguém já levou chibatada já que ficou saindo sangue? Então teu sofrimento, para que você está pensando em desistir? Entende? Por causa de uma circunstância, né? Qualquer coisa a gente já quer chutar o balde, né? Ah, pastor, não quero mais. Mas você já resistiu até o sangue? Alguém já resistiu até o sangue aqui? Né? Então, não está tão ruim assim, tá? Tua vida, por mais que você pense, pastor, você não conhece a minha vida, meu estado, mas eu posso dizer com toda convicção, de acordo com a Bíblia, não está tão ruim assim, tá? Não está tão ruim.
Vai um pouquinho lá no capítulo 11, volta um pouquinho, para você ver o que os heróis da fé passaram também, tá? Hebreus 11, versículo 35. Não está tão ruim assim, tá? Suporte, está leve. Às vezes eu converso com os pastores, né? E como pastores a gente compartilha, tá meio difícil, tem acontecendo isso, tal. Eu tenho ouvido cada coisa que acontece às vezes nas outras igrejas, e eu falei para os pastores, pastor, obrigado por falar, compartilhar. E agora eu entendo, eu estou no céu, gente. Toyohashi é um céu, gente. Toyohashi a gente está na bênção, gente. Glória a Deus, né? E versículo 35 diz assim: as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e até foram cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra. Fala para a pessoa do seu lado, não está tão ruim assim não, viu? Gente, vamos até o fim, vamos perseverar, vamos cumprir com o propósito. A gente reclama, Japão é ruim. Japão é uma bênção, gente. Vai lá para a Indonésia, vai. Vai para a China, né? Vai para a África. Vai para o Brasil. Né? 2 Coríntios, abre em 2 Coríntios, a gente vai ver também um outro sofrimento. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Lembrando que os hebreus, eles estavam tentados a olhar para trás e querer voltar para a velha vida. Eles tinham um propósito, eles tinham um chamado. Eles estavam sofrendo algumas coisas e muitos deles estavam voltando. E aí, esse autor aos hebreus falam, vocês não resistiram até o sangue. Né? Com certeza, tem aqui outras referências. Capítulo 11 de 2 Coríntios, versículo 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. O apóstolo Paulo, ele sofria tudo isso, mas com um fim, o propósito era o amor que ele tinha por Deus e pela igreja. Ele fazia o que era preciso pela noiva de Cristo, para edificar a noiva de Cristo, para fundamentar a noiva de Cristo. Amém? Então, você vê que não está tão ruim assim. O Japão é uma bênção, né? Não está tão ruim assim. O lugar que Deus te colocou, sabe, a gente precisava ser grato. Ali nas cavernas, ali que a gente estava orando na vigília, Deus trouxe uma palavra para mim, falando sobre gratidão. A gente precisa parar de reclamar e agradecer mais a Deus. Por tudo que Ele tem nos dado. Por esse dia maravilhoso que Ele tem nos dado. Por esse momento que a gente está aqui junto para a gente adorar a Deus. Você é grato por isso? Nós temos carros, a maioria, né? E viemos à igreja. Gente, lá fora tem tanta gente que não tem nem carro, nem bicicleta. Eu lembro aí de um testemunho da igreja lá em Filipinas, que eles andam 3 horas para poder ir para a igreja. 3 horas para ir para a igreja. Imagina você andando. E não é
tênis bonito, não, com amortecedor, chinelão mesmo, às vezes até descalço, no meio das matas, para poder cultuar o Senhor. E quantos lá da igreja perseguida que reúnem em lugares escondidos para poder adorar o Senhor? E nós temos essa liberdade para adorar a Deus, e ainda reclamamos e queremos desistir do nosso chamado, do propósito de Deus para a nossa vida. Amém? E qual desculpa nós teremos para com o Senhor, se naquele grande dia a gente falar, Deus, eu não fiz porque não deu certo, ou porque a circunstância, a igreja, a cadeira era verde, por isso que eu não fiz. Né? Não vai adiantar. Nós precisamos valorizar aquilo que nós temos. Hebreus capítulo 12, volta lá. Primeira parte no versículo 4 aqui. Você vê, ainda não resistia até o sangue, combatendo contra o pecado. Tá? Então não está tão ruim. Agora versículos 5 ao 6. E já vos esqueceste da exortação, que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção, não despreze. E não desmaie, quando por eles forem repreendidos. Né? Então Deus corrige a quem ama. E aqui ele fala, não se esqueçam. Não se esqueçam. Alguns aqui já estavam se esquecendo, e o autor aos Hebreus fala, não se esqueçam, ou seja, preste atenção para aquilo que você está passando. Preste atenção. Sabe? Às vezes a gente bate na criança, a gente disciplina ela, e às vezes ela nem está aí. Não, presta atenção no que eu estou falando para você. Presta atenção no que está acontecendo. Presta atenção no porquê que você está recebendo a correção. Não se esqueça, presta atenção. Não fica viajando. Sabe, disciplina. Por que você está passando? Sempre quando a gente vai disciplinar os nossos filhos, a gente explica. Você está apanhando por causa disso e aquilo outro. E às vezes a gente está apanhando na vida, a gente não pergunta para o pai, por que a gente está apanhando tanto? Porque a gente está se esquecendo, a gente está tão distraído. E ele continua falando, não menospreze, não despreze a correção. Isso fala também de você abrir seu coração, sabe? Não fica transferindo culpa, não endureça teu coração, não despreze aquilo que Deus está fazendo, não endureça teu coração. Entenda o que Deus está fazendo, porque abra teu coração, e aqui fala, não desmaie, não desmaie. Ou seja, não desista, não desista, não desanime. Entende? Deus está corrigindo então, é para o teu bem, é para o nosso bem, para nos fazer pessoas mais maduras, para que possamos alcançar o propósito. Todos estão entendendo até aqui? Entenda que estamos recebendo correção como filhos, mas ao mesmo tempo, a nossa maior missão é educar nossos filhos também, tá? E ao mesmo tempo, então, como o pai nos trata, nós devemos tratar nossos filhos também, tá? Então nós precisamos falar para ele, preste atenção, o porquê que você está sendo corrigido, né? Abra teu coração, coração ensinável, e não desanime. Você apanhou hoje, mas você é uma bênção, né? Você vai crescer, você vai conquistar o propósito de Deus, amém? Então tem que ser assim. Agora, versículo 7 ao 8. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. O filho bastardo, naquela época, ele simplesmente, o pai só tinha o dever de pagar aquela tal da pensão. Pagava a pensão e vai, come, vai estudar em algum lugar. Não tinha aquele sentimento real de filho, porque todo filho, naquela época, eles eram submetidos a um treinamento rígido. Lá em Gálatas 4, versículo 1 ao 2, é interessante que para os hebreus aqui, aos hebreus, era tão natural esse autor falar para eles, o pai corrige os filhos. Qual é o pai que não corrige seu filho? É normal treinar o filho. É normal corrigir o filho. E para hoje, nós temos que entender que é normal o pai corrigir o filho. Amém? É normal. E a gente, às vezes, a gente desconhece, mas você vai ver como que os filhos eram tratados. Olha aqui, Gálatas 4, versículo 1 ao 2, diz assim, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, enquanto é criança, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Ou seja, ele era colocado numa condição, não vou dizer de escravo, mas de treinamento. Mas ele não tinha diferença entre o escravo. Apesar que ele era herdeiro de tudo,
ele não tinha diferença do escravo, porque o escravo ele estava se sujeito também ali a alguns treinamentos, né, para poder servir o seu senhor, tá? Então, esse treinamento já começava, eu estudei um pouco também essa parte da cultura antiga, e desde o nome já era escolhido com propósito, né? O nome que era escolhido para o filho era uma identidade que era colocada no filho para exercer um propósito e um destino. Desde o nome, já começava desde o nome, tá? Eu lembro que no Veredas, a gente passa por um momento onde a gente entende a nossa identidade, né? E a gente não cresce com isso, que nós temos uma identidade. O teu nome tem um significado. Você tem um significado na vida, você tem um significado no mundo para poder cumprir com o propósito, né? E desde o nome já era orado, já era buscado uma identidade. Mas quando a pessoa, a criança, ela começava a crescer, e quando ela aprendesse a ler, o nível de treinamento já começava a mudar, né? Porque ali, todos os dias, de manhã e ao deitar, era ensinado novamente a palavra de Deus. Todo dia. E agora, será que nós recebemos isso do Pai todos os dias? Ele está disposto a nos ensinar dia e noite. Mas às vezes a gente que não ouve, né? Mas ao mesmo tempo a gente ensina nossos filhos agora, que é a nossa principal missão, que é dia e noite. Era ao levantar e era ao deitar, tá? Essa é a nossa missão. Interessante que eu estava estudando também, que o quarto dos bebês, geralmente a gente faz todo aquele enxoval bonito, se é menina é rosinha, se é menino é azulzinho, né? E coloca os bichinhos bonitinhos, sabe? Naquele tempo, o pensamento deles não era colocar rosinha e nem azulzinho. Claro que nada impedia deles ter um carrinho, uma bonequinha, alguma coisa assim, mas eles buscavam coisas para poder encorajar e transmitir uma mensagem. Por isso eles compravam para decorar o quarto das crianças, eles decoravam com livros. Olha, a Torá, o Pentateuco, né, tantas coisas lá, livros, né, para que eles possam entender e crescer nesse ambiente da importância da lei, da importância da palavra. Eram quadros, eram escritos. A decoração dos quartos era assim, escritos bíblicos, leis, né? E fora isso, conforme eles foram crescendo, eles tinham que decorar, né, toda a lei também, né? E outra, nesse quarto também tinha uma caixinha no qual era para eles poder, conforme eles tivessem alguma coisa financeira, também algum dinheiro, eles colocassem aquele dinheiro naquela caixinha para poder ajudar, né, as outras crianças, outras pessoas necessitadas. Então, desde criança, eles eram submetidos a um treinamento. Desde criança. E desde criança, será que a gente ensina também as crianças a ofertar, realmente a importância da gente ser generoso? Amém? Estão entendendo? Será que a gente está se submetendo à correção, à disciplina de Deus? Eu fico feliz, não para gloriar a nós mesmos, mas ao Senhor. Mas eu lembro aqui, eu já testemunhei uma vez, mas nem todos ouviram, por isso que eu vou falar de novo. A minha filha, né, a maior, claro, eu falei para as três, na verdade, brincando, falando assim: filha, se vocês recebessem 1 milhão de ienes, o que vocês fariam? Né? A primeira ela falou, comprar bala. Amém, é criança. A do meio, ela falou assim: eu quero ir para Tóquio. Eu vou para Tóquio, né? Aí, mas só que a maior, ela falou assim: eu vou separar meu dinheiro, papai, né? Filha, então compartilha aí, o que você vai fazer? Eu não falei nada, foi ela que falou: eu vou separar 100 mil para dar para a Indonésia. Eu falei: nossa, 100 mil? Para as crianças lá da Indonésia? Para eles. Eu falei: uau, já é o dízimo então, né? Aleluia, né? Vai dar ali para eles. Aí ele falou assim: e agora, e o resto? O restante 400 mil, eu vou investir para comprar instrumento musical, porque ela gosta muito de tocar. Legal, filha, então investe no seu chamado e tal, né? E o restante, filha, eu vou guardar para o meu Daigaku, para minha faculdade. Então, legal. Por quê? Porque lá em casa é tudo regulado, né? Então eu anoto tudo também, né? Tipo, quando a gente vai sair em algum lugar, eu anoto tudo nossos gastos, porque a gente tem limites para poder gastar, até onde a gente pode ir, até onde não pode, né? Então é tudo separadinho. Então por isso que ela cresce nesse ambiente de que eu preciso separar tudinho. Eu não posso ter um descontrole.
Eu não posso ser igual uma criança que pega tudo, eu vou comprar bala, eu vou comprar aquilo que eu gosto. Desde pequeno, eles eram submetidos a esse tratamento. Provérbios capítulo 22, versículo 6, um versículo bem conhecido. Eu quero te fazer entender que, nessa manhã, nossos olhos possam ser abertos pela correção de Deus, tá? Nós somos filhos de Deus, se sinta amado com a correção de Deus. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Aí ensina a criança, né? Não é quando velho a gente tenta correr atrás do tempo perdido, não. Quando é criança, desde pequeno, desde o nome dela, já é um treinamento, amém? Para a gente levar ela para um propósito, desde o nome, né? Sayumi que vai ter o bebê, né? Aleluia, desde o nome, né? Desde o ventre, já está consagrado, já está orado, né? E glória a Deus, está chegando o dia, né? Nasceu da Meliane também semana passada, né? Uma bênção também, e glória a Deus, Deus está trazendo aí uma nova geração. Mas de quem que é o dever então, de dar continuidade naquilo que Deus está fazendo na terra? De ensinar realmente o povo de Deus. Às vezes a gente pensa, é o dever dos pastores, é dever dos anciãos, é dever dos líderes. Mas não, é dever de todos nós dar continuidade naquilo que Deus está fazendo na terra. E como a gente vai fazer isso? É desde criança, preparando elas, corrigindo elas, dando varada nelas também, para que elas possam crescer e simplesmente cumprir com o propósito. Amém? Por isso que Deus faz assim com a gente, né? Então olha aqui, em Deuteronômio, versículo 6. Abre lá, Deuteronômio 6. Para você entender como eles levavam a sério a correção dos filhos. E a igreja hoje, ela se ofende quando é corrigida. Ela se ofende quando é uma palavra mais dura. Ela se ofende quando tem uma palavra que fala para a gente mudar. Não, eu quero uma palavra de conforto, né? Eu quero simplesmente viver minha vida confortável. Mas não. Deus, ele tem um chamado. Deus tem um propósito na correção. Deus quer que nós amadureçamos. Deuteronômio 6, versículo 1 ao 9. Todos acharam? Diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder, entendimento. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e você as intimarás a teus filhos, e delas falarás, olha o culto familiar aqui, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa, aos quadros aqui, e nas tuas portas, né? Então você vê que eles levavam tão a sério, que eles educavam as crianças desde pequeno com todos os recursos possíveis. E também isso me chamou a atenção, é por isso que eu tenho colocado em prática ultimamente, né? Eu tenho chamado algumas pessoas, porque, glória a Deus por isso, eu vejo Deus despertando muitas vidas, e algumas pessoas me procuraram falando assim: pastor, eu quero ser usado por Deus. Ah, meu irmão, o que mais? Pastor, eu estou disponível, pastor, pode investir na minha vida, pode me corrigir, pode mesmo? Pode. Então se prepara, né? Porque desde criança eles eram submetidos a tutores, a mentores, pessoas para poder ensinar, para poder andar junto, para poder não andar. É por isso que daí eu tenho chamado as pessoas para, vamos fazer visita junto, né? Porque daí junto que a gente aprende, não é simplesmente numa escola ensinando a palavra ali, não, é fazendo as coisas juntos, amém? Então por isso que
sabe, se teu líder ou alguma pessoa te chama para poder fazer as coisas junto, faça junto. Não faça sozinho. Reino de Deus é coletivo. Amém? Reino de Deus sempre é no coletivo. Vai? Então falar para a pessoa do seu lado, estamos juntos então, vai. Para dar uma animadinha. Estamos juntos. Pula lá para Deuteronômio 11. Deuteronômio 11. Filhos. A importância dos filhos. Estou falando isso porque só estou abrindo um parênteses, porque a nossa principal missão é os nossos filhos. Porque nós estamos preparando eles para dar continuidade naquilo que a gente está fazendo. E naquilo que Deus está fazendo na terra. Tá? Deuteronômio 11, versículo 18. Diz assim: ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. E ensinai-a a vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Escreve nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. A mesma coisa. E quando a Bíblia ela repete algumas coisas, é porque o negócio é sério. Sabe quando Jesus fala, na verdade, te digo. Né? Quando ele se repete algumas coisas, é que o negócio é sério. Tá? E aqui novamente a gente vê Deus repetindo. Tá? Então, se é filho, você é submetido a um treinamento, a vara e a tutores também. Tá? Eu preciso ser discipulado. Amém? Independente do teu chamado, a gente precisa ser discipulado. Amém? Amém? Então fala para a pessoa mais uma vez do seu lado, você precisa ser discipulado. Todos. Amém? Eu também. E por quem você está sendo discipulado? Não precisa ser eu. Tá? Mas é alguém onde você possa ouvir, onde você possa ouvir coisas que você não quer ouvir, mas uma vez que você possa também se sujeitar e aprender com aquilo. Amém? Todo aquele que é filho, ele se sujeita ao tratamento. Agora, o que me preocupa é que aqui em Hebreus, novamente capítulo 12, o que me preocupa é esse versículo aqui que diz: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Sabe aquele sentimento que talvez você fala assim: eu faço um monte de coisa errada e não acontece nada comigo. É por isso que eu continuo. Espera aí, você não está sofrendo então correção por isso? Então você não está sendo disciplinado por isso? Sabe? Então se preocupa com isso. Porque se a gente está fazendo tudo errado e não acontece nada, será que então eu deixei de ser filho? Será que então realmente eu não estou? Porque qual é o pai que não treina o filho? Qual é o pai que não disciplina o filho? É bíblico isso. Qual é o pai que não disciplina o filho? Então, se nós estamos no caminho errado, e se nada acontece, o nosso coração será que está como filho? Ou será que em Deus nós já estamos bastardos? A gente precisa olhar para frente. Autor e consumador da nossa fé, que está escrito aqui em Hebreus 12, também um pouco antes. Então, o que é necessário? Versículo 9 e 10. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós o reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? É necessário então uma sujeição à correção de Deus. Deus, eu entendi a tua correção, Senhor, eu entendi. Eu não quero errar mais. Eu entendi, Senhor, é por amor, eu estou sofrendo isso, é porque o Senhor me ama. Então se sinta amado, encorajado a continuar e a prosseguir no teu chamado. Amém? Mas se eu estou sem disciplina, toma cuidado. Agora, mesmo que você talvez, eu estou sem tutor, estou sem mentor, estou sem uma disciplina, então corra atrás de um discipulador. Amém? A gente tem falado ali a paternidade ali, né? Nossos princípios que a gente tem implantado na igreja. A gente ter uma pessoa para nos discipular, uma pessoa para poder falar aquilo que a gente não quer ouvir, para ter uma pessoa para ministrar sobre nossas vidas. Amém? Isso nos faz tão bem. Romanos 13 fala que não há autoridade que Deus não colocou, né? Isso nos mantém humildes. Amém? A gente se sujeitar a um mentor, se sujeitar a um discipulado, nos mantém humilde. O problema é quando a gente já sabe tudo. Eu não preciso mais de ninguém. E, infelizmente, isso traz consequências, que a gente vai ver aqui. Mas aquele que se submete ao tratamento, à correção de Deus,
versículo 11. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de alegria, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Nós nos tornamos pessoas justas, nós nos tornamos pessoas maduras e preparadas. Mas agora tem um porém. Quem não se sujeita, quem não entende a correção de Deus, olha o que acontece. Vamos continuar versículo 12. Entendendo que a gente está falando para um povo, o autor aos Hebreus está falando um povo que estava olhando para trás. Ele diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas, caminhos direitos para vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem, e ninguém seja fornicador, ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar as bênçãos, foi depois rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Você vê aqui que Deus ele corrige, Deus ele trata, mas chega um momento, que eu vejo aqui na palavra, chega um momento onde a pessoa se torna um bastardo, e onde Esaú, ele não estava morto de fome, mas ele não se sujeitou ao tratamento, ele não se sujeitou à palavra de Deus. Aconteceu com ele que eu não quero que aconteça com ninguém. Ele perdeu o chamado dele. Ele perdeu aquilo que era depositado como herança na vida dele, porque ele não se sujeitou. Entendo que a gente está aqui num contexto todo de correção e disciplina, e Esaú, ele não entendeu. Com lágrimas ele ainda clamou, mas não teve mais volta, porque aquilo que era dado a ele foi tirado e foi colocado a outro. Amém? Então aquilo que Deus nos deu é teu, mas se você não honra aquilo que Deus te deu, Deus ele vai entregar dons para aqueles que forem úteis. Amém? Isso é bíblico, está bem claro na palavra. Então por isso que a gente precisa permanecer fiel ao Senhor, sabe? E aqui, tornai a levantar as mãos cansadas. Está ruim, mas não está tão ruim. Está ruim, mas a gente pode continuar. Volta para o capítulo 12, versículo 1, para a gente finalizar. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Glória a Deus. Convido você a se colocar em pé. Senhor, nós oramos pela igreja no geral também, meu Deus, nesse momento. Nós não queremos ser como Esaú, mas Senhor, nós oramos mais uma vez. Senhor, nós estamos aqui. Se nós estamos aqui é porque o Senhor acredita em nós. Assim como foi liberado sobre a vida, através da vida do presbítero Vitor, nós queremos nos encher com o propósito de vivermos teu propósito, teu chamado. Por isso, meu Deus, vem nos encher. Vem nos encher nessa manhã. O Senhor acredita em nós. O Senhor depositou em nós o Espírito dEle. Senhor, eu quero dizer, eu acredito na tua igreja. Até que o Senhor volte, eu ainda vou acreditar na tua noiva. Pai, nós cremos na tua noiva, na tua igreja, onde o Senhor estabeleceu a tua noiva na terra, para manifestar teu reino aqui. Pai, mas nos faz como filhos, um coração de filho, a se submeter
ao tratamento, até que cheguemos ao chamado, à terra prometida. Nos ensine a sofrer. Nos ensine, meu Deus, através do sofrimento. Como filho, meu Deus, abrace-nos. Abraça-nos. Como filhos, meu Deus, recebe-nos. Como filhos, meu Deus, vem nos envolver. Se sinta amado por estar passando por uma disciplina. Não se sinta, não desmaie o teu espírito. Não despreze e não desmaie, mas se sinta muito mais encorajado. Culto de missões. Pai, eu quero orar pelos pais aqui presentes. Libere, meu Deus, para o Pai, para os pais aqui presentes, sabedoria, para levantar, meu Deus, uma geração que te ame. Libere, meu Deus, graça, sabedoria, para que possamos submeter os nossos filhos a um treinamento, desde criança, ensinar nossos filhos o caminho, para que ao crescer, ele não se desvie deles. E Pai, que esse ensinamento não seja apenas por palavras, mas seja por atitudes. Seja andando junto, seja levantando junto, seja ao deitar ou levantar. A nossa vida seja um ensinamento. Dê graça, sabedoria a cada pai, para cumprir com essa primeira missão que temos, que é sermos um pai, é sermos, meu Deus, facilitadores, é sermos, meu Deus, um reflexo do Senhor na nossa casa. Meu Deus, eu oro também para que o Senhor traga refrigério nas tribulações que estamos passando, e aí entender que nós não resistimos até o sangue, e aí entender que essa breve, momentânea tribulação nada se compara com a glória que há de vir. Nada se compara. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Nós queremos ir até o fim. E nós vamos até o fim, quando aprendermos a sofrer.